Olá, minha amiga artesã que ama bolsas, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Jussara Santos, seja bem-vinda ao meu canal Bolsas com a Ju. A peça que eu trouxe hoje para vocês é uma sacola, tá bom? Vou fazer essa sacola de duas cores. Nós vamos estar precisando de dois pedaços de 34 centímetros por 20 centímetros e dois pedaços de 10 centímetros por 34 centímetros, para a gente compor a frente e as costas da nossa bolsa. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Os 10 centímetros e o de 20 centímetros. Nós vamos estar precisando para a alça dois recortes de 55 centímetros por 8 centímetros para as alças, são duas alças. Dois retângulos de 15 centímetros por 20 centímetros para nós estarmos fazendo o nosso bolsinho porta-celular. Nós vamos estar precisando para o terminal do zíper 6 centímetros por 3 centímetros, um pedacinho, dois cursores, um pedaço de aproximadamente 35 centímetros de zíper, tá? Isso para fazermos a nossa bolsa. Para o nosso forro, nós vamos precisar de dois pedaços de 34 centímetros por 5 centímetros, um zíper de aproximadamente 20 centímetros. Para o forrinho do nosso bolso, que é o bolsinho embutido, é um pedaço de material de forro de 30 por 20 centímetros e dois pedacinhos de material de forro de 34 centímetros por 35 centímetros. Vamos lá ao nosso passo a passo? Vamos começar então. Para começar a fazer a nossa bolsa, nós vamos começar pelo zíper. Nós vamos estar passando um pouquinho de cola aqui e aqui, tá vendo assim? E nós vamos passar na parte de trás também. Ó, assim e assim na parte de trás também. E nós vamos deixar reservado para secar. Eu já passei cola nessa parte. Eu peguei o bolsinho, o recorte do bolsinho, marquei 1 centímetro em toda a volta e passei cola nas três partes, aqui, aqui e aqui. E em cima eu não passei. E vou dobrar e vou deixar assim, desse jeitinho aqui, tá vendo? Eu vou virar, vou fazer aqui junto com vocês, ó. Vou marcar em cima da marcaçãozinha e vou tá dobrando. E eu vou tá Quando chegar aqui na parte de cima, você vai dobrar assim. Não vai dobrar até o final nas laterais. E você vai vir devagarzinho assim, ó. Ó. Vai juntar os dois biquinhos, ó. Assim. Tá vendo? Ó. Você vai dobrar. Dobrar. Quando chegar no biquinho, você vai esperar os dois se encontrarem, ó. E vai ficar assim. Vamos pegar o martelinho, arrumar direitinho, que saiu do lugar. Nós vamos bater o martelinho. Nós vamos pegar uma tesoura e vamos cortar o biquinho, ó. E vai ficar assim, igualzinho esse aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma costura, bem aqui no outro risco da parte de cima. Bem aqui nós vamos fazer uma costura. Nós vamos colocar o nosso ponto para ficar com 2,5 ou 3, tá? Não precisa ser exatamente 2,5, pode ser 3. Aí nós vamos passar uma costura bem em cima do risco. Bem em ciminha, tá? Eu deixei o risquinho que é para se basear e não errar na hora de estar fazendo a nossa costura. Ó. Passei uma costura na parte de cima, agora eu vou virar. Assim. Eu quero que a parte rosa fique exposta, tá vendo? Pra ficar com um detalhe. Então, eu vou deixar exatamente assim. Vou passar cola dos dois lados. E vou colar assim.
deixando a parte rosa um pouquinho exposta, porque eu quero que o meu rosa fique em cima com um detalhe. E vou passar uma costura aqui com um pezinho de máquina no 3,5. O meu rosa tem que ficar exposto, tá? Ou a outra cor que você for fazer. Se você for fazer da mesma cor, não tem problema de aparecer ou não, tá? Só se você for fazer de uma cor diferente. Se for fazer da mesma cor, não tem necessidade. Eu vou usar meio pezinho de máquina. Vou cortar. Eu dei um retrocesso. Vou queimar as linhas que sobraram aqui e aqui. E o meu bolsinho vai ficar assim, ó, com o acabamento em rosa. E vou reservar. Agora, aquele meu zíper que eu tinha passado cola, eu vou virar ele assim, ó. Eu vou colocar ele dessa forma. Vou abrir um pouquinho, tá vendo, ó? Eu vou abrir um pouquinho e vou dobrar pro lado, assim. Ó, vou fazer uma espécie de um biquinho aqui, ó, bem do ladinho, ó. Assim e assim. E agora eu vou fazer assim, ó. Eu fiz assim, agora eu vou dobrar assim, ó, pra ele ficar assim, ó. A minha cola já tá seca e eu também vou reservar. Agora a minha alça. Eu peguei 2 tiras de 55 por 8 centímetros, fiz um risco no meio, tá? Pra ficar 4 e 4 centímetros e fiz um risquinho de 1 centímetro em cima e 1 centímetro na parte de baixo. E vou unir essa parte com essa e essa parte com essa. Vou dobrar o meu 1 centímetro. Essa é a alça. Dobrei aqui em cima, vou dobrar a parte de baixo. E vai ficar assim, em cima e embaixo dobradinho. Eu já passei cola em toda a minha parte do meu material e agora eu vou dobrar assim, ó. Eu vou dobrar assim, pra cá e pra cá, pra ficar com 2 e 2 centímetros, tá? Tinha 8 centímetros, dobrando de cada lado, vai ficar 4 centímetros. Ó, dobrei um lado, agora eu vou dobrar o outro. Passar mais um pouquinho de cola, porque minha cola tá secando bem rápido. Porque além de estar muito calor, o ventilador tá ligado. Como eu preparei a aula mais cedo, a minha cola tá bem seca, então eu preciso bater com o martelinho. Dobrei dos dois lados, agora eu vou passar cola aqui e aqui. Se você não quiser passar cola, você pode só clipar, tá bom? Mas eu acho que a cola facilita bastante. Nós vamos clipar, então, aqui, toda a extensão da minha alça. Ó. E vai ficar assim. E agora nós vamos passar uma costura. Nós vamos passar agora uma costura aqui e uma costura em toda a volta. E eu vou estar mostrando pra vocês.
ajeita direitinho, tá? E nós vamos passar uma costura. Nós vamos colocar no nosso 3,5. Vamos colocar o pezinho de meio pezinho de máquina, tá bom? Como a minha tem o pezinho bem fininho, dá pra eu colocar bem no fininho mesmo. A gente vai na mão aqui, tá? Pra chegar bem direitinho, pra gente não ultrapassar, porque nosso ponto tá grande. Agora nós vamos virar. E vamos passar uma costura em toda a volta. Devagarzinho, tá? Não vai com pressa pra não ficar toda. Cheguei aqui no final, vou virar e vou costurar na mão, tá? Quando eu falo na mão, é só girar aqui pro ponto sair um pouquinho do lugar. Ó. Aí a gente vira, vê se tá certinho, se der pra dar mais um pontinho, a gente dá. E vamos continuar. Na mão, 2, 3. Eu acho que dá pra ir mais um pedacinho. Pra ficar bem na pontinha. Isso. A gente vira e segue em frente. Não dá retrocesso, tá? Que é pontinho de acabamento, ó. E vai ficar toda a volta assim, costuradinho. Sobrou a linha, eu pego a parte que tá mais bonitinha, deixo pra frente e puxo a linha pra trás, assim. Se você não conseguir puxar, você pega uma agulha e puxa essa linha, tá? Ó, puxa as linhas todinha pra frente. Se não der, eu pego uma agulha. Ó, uma agulha que tenha o buraquinho bem grandinho, bem calibroso. Aí eu vou e coloco aqui. E puxo essa linha pra trás. Ó, puxei todas as minhas linhas pra trás. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho aqui. Vou dar um nó. Vou prender todas essas linhas na parte de trás. Tá? Vou cortar e vou queimar. Ó, cortei e queimei, tá vendo? E vou reservar essa alça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tá pegando a frente da minha bolsa, tá? E vou tá unindo com aquele retângulo de 10 centímetros por 34 centímetros. Vou colocar bem na direção aqui, ó. Vou dar uma clipadinha pra não sair do lugar. Ó, eu clipo aqui, ó, pra não sair do lugar. Pra ficar mais fácil, ó, eu dei um risco de 1 centímetro, tá bom? Pra tá marcando essa costura. E vocês vão costurar exatamente em cima desse risco. Porque aí vocês não têm problema se o pé de máquina for maior ou menor. O meu pé de máquina é mais ou menos uns 7 milímetros, tá? Mas tem gente que é meio 1 centímetro, tem outros que é meio centímetro. Então, pra ficar certinho, você marca 1 centímetro e costura exatamente em cima. Aí não tem diferença do pé de máquina, se for 1 ou meio centímetro, tá bom? A linha tá vindo aqui. Eu coloquei aqui no meu 3,5, tá? É pra colocar no 2,5. Senão a linha fica muito, a costura fica muito grande. Eu uni as duas partes,
Também vou dar um nozinho, tá? E vou queimar, tá? Eu dei o retrocesso, não vou fazer isso pra não alongar o vídeo. O que que eu vou fazer? Eu quero que a minha linha, que é vinho, apareça aqui na minha parte rosé. Então, eu vou pôr pra cima, tá bom? Ó, eu posso virar assim, tá? Pra minha linha rosé ficar no marrom, ou virar assim, pra minha linha rosé ficar no rosa, tá bom? Vamos lá. Aí, eu mudo o pé de máquina, o tamanho da costura pra 3,5. Aí, eu vou lá, posso te fazer o contrário. E faço meio pé de máquina, bem na pontinha. O meu pé de máquina é bem pequenininho, tá? E vou mostrar pra vocês como vai ficar. Deixa eu tirar um pouquinho da bagunça. Então, eu vou posicionar agora a minha alça. Para posicionar a minha alça, eu vou achar o meio da minha peça em cima e o meio da minha peça aqui embaixo. Assim, em cima e embaixo, tá vendo? Ó, dei um piquezinho aqui e um piquezinho aqui. Com o auxílio de uma régua, eu vou fazer um risco de um pique ao outro pique, igual eu fiz aqui com a minha canetinha. Para eu achar o meio da minha peça, eu vou marcar 8 centímetros pra cá, desculpa, 7 centímetros daqui pra cá e 7 centímetros daqui pra cá. Através da minha risca, eu consigo achar, ó. Eu pego, marco 7 centímetros daqui pra cá e daqui pra cá. E depois eu passo um risco de 7 centímetros pra cá. 7 centímetros de altura e 7 centímetros na largura. E aqui no meio nós vamos ficar com 14 centímetros de distância de uma alça para outra. Vou recapitular. Eu marco 7 centímetros daqui do meu pique para cá, do meu pique para cá, daqui do meio onde eu fiz o risco para cá 7 centímetros e para cá 7 centímetros. Vou ficar com 2 pontos marcando 7 centímetros. Vou pegar minha régua em cima de onde eu marquei, em cima e embaixo, e vou riscar 7 centímetros e vou posicionar minha alça bem aqui. Você vai pegar a sua alça, vai passar um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui, aqui e aqui, bem assim, tá? Só para poder fixar na hora da costura. Você vai colocar essa parte pra dentro, ó. Essa parte que tem uma costura pra dentro e essa parte pra fora. Nós vamos posicionar bem aqui. Assim e assim. Ó, nós vamos posicionar bem assim, tá bom? E o que que nós vamos fazer agora? Com a nossa linha, o nosso ponto em 3,5, igual quando você fez o pesponto daqui, você vai passar na mão, ponto a ponto. Tem uns furinhos dos pontos, não sei se dá pra você ver, uns furinhos dos pontos aqui, você vai passar esse furinho bem em cima. Mas antes de você começar a costurar, você vai marcar 5 centímetros daqui do finalzinho da alça pra cá, 5 centímetros. Pra quê? Pra você saber qual o limite da sua costura, pra ficar certinho com o da frente e o de trás. Ó, eu marquei 5 centímetros aqui e eu sei que aqui eu vou passar a minha primeira costura. Então, vamos lá. Vamos estar costurando. Coloquei aqui para dar uma fixadinha, minha cola. Vou tirar a bagunça e vou fazer para vocês verem. Com a minha agulha no 3,5, tá? A minha costura. Ó, vou passar uma costura. Uma costura, uma... Vou até aonde tá a próxima costura. Aqui. Vou virar meu trabalho e vou ponto a ponto colocando a minha agulha dentro dos buraquinhos da costura que já estava embaixo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero que tenha duas costuras, eu quero que tenha uma costura sobre a outra costura, tá bom? Ó, vai ficar costura sobre costura.
Dá um pouquinho de trabalho, sim, mas fica mais bonito o acabamento, tá? Fica mais perfeitinho. Tô fazendo aqui bem rápido. Pode ser que não fique tão retinho, mas você aí em casa vai fazer bem devagarzinho, sem a pressão de estar gravando nada, e nem de ter alguém observando. Você vai fazer bem devagarzinho, você vai conseguir colocar o ponto em cima do ponto. Ó, ponto a ponto. Agora, você vai virar e vai fazer o ponto a ponto de novo. Agora, você vai virar o seu trabalho e vai pôr a costura em cima da outra costura. Aqui no final, você não vai dar retrocesso, você vai virar o trabalho, ó, assim. Que aí vai ficar com 3 costuras. Você deu a primeira, a segunda de volta e a terceira pra tá terminando. Ó, tem 3 costuras, eu vou te mostrar. Você vai tirar e eu vou te mostrar. Ó, fiz ponto sobre ponto e aqui vão ficar 3 costuras. Eu pego o meu trabalho, viro assim, ó, e puxo todas as minhas linhas pra frente. Se eu não conseguir puxar todas as minhas linhas pra frente, com o auxílio de uma agulha, ó, uma agulha calibrosa, eu ponho esse ponto para trás. Que eu quero arrematar ele lá atrás, não à frente, tá? Eu ponho a agulha aqui e arremato esse ponto lá atrás. Lá atrás do meu trabalho, ó. Estão as 4 pontas aqui, ó. Tá vendo? Eu agora vou dar um nó. Vou cortar. E vou queimar, tá? E vou queimar essa partezinha aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu costurei, tá vendo? Eu fiz a mesma coisa do outro lado. Tá aqui a frente e as costas. Agora, nós vamos pegar aquele bolsinho que nós reservamos lá no começo. Esse aqui que nós costuramos. E nós vamos sobrepor sobre a nossa peça. Nós vamos pegar mais ou menos uns 2 dedinhos aqui, ó. Você pode colocar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Você vai pegar 2 dedinhos aqui e 2 dedinhos aqui dessa alça, assim. Você vai marcar 2 dedinhos aqui e vai posicionar o seu bolsinho e 2 dedinhos aqui, do risco que a gente fez. Ele vai ficar exatamente aqui. Nós vamos pegar e nós vamos passar uma costura nessa lateral, embaixo e aqui, tá bom? Eu vou posicionar aqui bem direitinho e vou costurar bem direitinho. Se você quiser pegar a régua, você pode estar passando com a régua, tá? Posiciona direitinho. Cuidado com o retrocesso agora, tá? Você passa um ponto e dá um retrocesso. Ó, bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho, volta. E agora vamos passar meio pezinho de máquina, tá bom? Ajeita direitinho, que é pro outro bolsinho ficar bem ajustado. Eu fiz de uma largura menor aqui, tá? Porque eu medi pelo meu celular. Mas você pode fazer um bolsinho maior, dependendo do celular que você for estar utilizando para estar colocando nesse bolsinho.
Ó, e meu bolsinho vai ficar assim. Tá vendo? Ó, costuradinho assim. Tá vendo? Agora eu vou puxar todas as linhas pra trás. Vou amarrar e vou queimar. Se a minha linha não tiver do outro lado, eu puxo com a agulha, tá? Porque não pode ficar linha pro lado de fora da nossa bolsa. A gente põe as linhas todas pro lado de dentro. A gente puxa a linha pra fora. Puxa as linhas pro lado de fora, ó. A gente amarra e queima. E vai ficar assim o nosso bolsinho. Agora nós vamos pegar a parte da frente e a parte das costas. Nós vamos unir frente com frente. Vamos clipar bem direitinho para não ter erro aqui, tá? Eu gosto de fazer uma marcação de 1 centímetro em volta, mas eu não vou fazer aqui para tá ganhando tempo, tá? Mas se você quiser, pro seu trabalho ficar bem retinho, você faz uma marcação de 1 centímetro aqui, aqui e aqui, tá bom? Nos 3 cantos, na parte das laterais e na parte de baixo. Ó, você pode passar marcação de 1 centímetro aqui, aqui e na lateral, que aí sua costura fica bem retinha. Você vai ter essa certeza de que a costura vai ficar bem retinha. Arruma aqui, ó. Ó, costura com costura, tá? Daqui, ó, desse com esse, a costura tem que ficar bem retinha. Não esquece de estar olhando. Se precisar refilar na parte de cima ou da parte de baixo, você refila. Mas aqui não tem como, tá? As duas costuras tem que estar se encontrando, ó. Arruma as duas costuras, porque esse aqui é um detalhe muito importante. Quando a gente faz composição de duas cores, a gente tem que se atentar a isso, tá bom? Em cima, se ficar grande, refila. Mas embaixo, aonde tem o tecido, a gente não pode deixar como se fosse um desencontro, tá? A sua peça tem que estar toda alinhada. Diminui o meu ponto, tá? Para 2,5. Os pontos da minha máquina são bem grandes. Eu acerto aqui, confiro se tá certinho. Em cima da onde tá aquela costura, eu faço um retrocesso. Eu tiro e faço do outro lado, tá? Eu não costuro direto assim, assim e assim, tá? Eu prefiro tirar e arrumar, porque se eu tiver que refilar, não vai ficar torto aonde eu quero que fique bem retinho. Eu quero que a minha peça fique exatamente do mesmo tamanho. Aqui não tá costurando, depois eu vejo se aconteceu alguma coisa com a minha linha. Vamos ver, continuar. Costurou uma parte e a outra não. É a minha bobina. Pelo barulho eu já sei que a bobina tá com algum probleminha. Eu vou tirar a linha aqui da agulha, da máquina. Eu vou ver qual o probleminha e já volto. A linha da minha bobina tinha saído do lugar, por isso eu dei uma paradinha no vídeo, tá? Vamos continuar aqui. Eu vou fazer uma outra costura. Como a bobina saiu do lugar, pode ser que essa costura fique falhada, então a gente refaz. Costurei desse lado e desse lado, tá vendo? Agora eu vou passar uma costura aqui, na parte de baixo. Eu alinho direitinho como eu quero o meu material, dou uma boa alinhada e agora eu passo uma costura. Dou um retrocesso.
fiz uma costura nas laterais e na parte de baixo. Vou pegar agora o meu gabaritinho de 4 por 4 centímetros, aqui, ó, e vou colocar bem em cima da minha costura, assim, ó, deixando esse lado e esse lado a costura. Vou riscar, pode ser com uma caneta normal mesmo, esferográfica, tá? Vou riscar dos 4 lados, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês por que eu vou riscar dos 4 lados. Riscando os 4 lados. Ó, porque eu refiz a costura, tá vendo? A minha bobina saiu do lugar, a linha. Se eu não recosturo, ia me dar problema mais tarde. Eu vou pegar e vou passar um risco na diagonal. Eu vou mostrar pra você. Ó, eu fiz um risco nas 4 diagonais, tá vendo? Nas 4 diagonais. Agora, eu vou botar minha mão por dentro do trabalho da bolsa, ó, assim. E, ó, tá vendo que o risco que eu fiz da diagonal, tá vendo? Tá bem aqui no meinho, ó. Tá vendo o risquinho da diagonal? Eu vou clipar bem aqui, ó. Ó, bem em cima do meu risquinho que eu fiz, ó. E tá vendo que o risco do meu quadradinho tá bem aqui? Ó, ó, eu vou passar um risco nesse aqui, ó. Vou passar uma costura, tá bom? Bem aqui em cima. Isso eu vou fazer dos 2 lados. Passo uma costura bem em ciminha daquele risco que ficou do meu gabaritinho que eu fiz. Dou um retrocessozinho. Se eu não quiser cortar isso aqui, eu não corto, tá? Eu acho que fica mais forte. Mas se você quiser cortar, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, tá? Ó, eu vou lá em cima do meu risco, que eu gabaritei com a minha risca diagonal, ó. E vai ficar uma risca certinha aqui do outro lado pra eu poder cortar, pra eu poder costurar. E eu posso cortar também se eu quiser, mas não é o caso, eu não preciso cortar se eu não quiser. Só se ela for fazer algum tipo de volume, que não vai ser o caso. Fiz um retrocesso, corto, tiro meus clipes, desviro a minha bolsa para conferir se tá tudo certinho. E a nossa bolsinha vai ficar assim, tá vendo? Agora nós vamos fazer o bolsinho da parte interna, nosso bolso embutido. Nós vamos achar o meio da nossa peça, do nosso forro. Nós vamos marcar o centro com risco. Vamos marcar 8 centímetros daqui até aqui e 8 centímetros daqui até aqui. A distância é de 16 centímetros. E vamos marcar 1 centímetro aqui, ó. Uma risca aqui e outra aqui para ficar com 1 centímetro. Esse 1 centímetro nós vamos cortar o meio da nossa peça. Nós vamos pegar uma régua. Vamos pegar um giz e vamos riscar o centro do nosso 1 centímetro. Bem aqui assim. Tem que ficar com meio centímetro e meio centímetro. Nós vamos fazer um quadradinho, um triângulo aqui e aqui. Eu vou fazer o risquinho e vou mostrar pra vocês.
Vou fazer uma espécie de um biquinho aqui e aqui. E aqui no meio dessa risca que eu fiz, no meio eu vou recortar. Vou pegar minha tesoura e vou recortar. E vou mostrar pra você como que eu fiz, tá bom? Recorto só o meio. Quando eu chegar lá no meu biquinho, eu vou fazer um cortezinho na diagonal pra cá e um cortezinho na diagonal pra cá. Assim, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar assim, ó. Cortezinho na diagonal. Vou fazer do outro lado também. Vou cortar aqui, ó. E vou cortar assim e assim. E a peça vai ficar assim, ó. Cortada ao meio e um cortezinho na diagonal. Agora eu vou passar cola, tá? Nessa parte, mas na parte de dentro. Ó, vou passar cola em toda a volta e vou mostrar pra você. Aonde eu passei a cola, agora eu vou dobrar o meu material. Bem no risquinho daquele 1 centímetro que eu fiz. E eu vou mostrar pra você já já como vai ficar. Vou virar o biquinho pra trás. Biquinho. E é lá onde tava o meio centímetro, que eu cortei no meio, né? Que era 1 centímetro, cortei o centro, ficou meio centímetro em cima, meio centímetro embaixo. Tô tentando fazer o mais rápido que eu posso, tá? Pra não ficar alongado aí pra vocês. E vai ficar assim, ó, uma janelinha. O que que nós vamos fazer? Aqui na parte de dentro dessa janelinha, nós vamos estar colando o nosso zíper. Aquele zíperzinho menorzinho, ó, esse aqui, nós vamos passar o cursor. Nós vamos passar o cursor aqui agora. Nós vamos pegar o cursor e vamos passar no nosso zíper. Assim. Dois a 0 pro cursor. E vamos deixar aqui no meio. Nós vamos passar cola aqui e cola aqui. Vou mostrar pra você. Ó, vou passar a cola aqui no meu material, na parte de dentro, naquela partezinha que eu dobrei. Como é cola de contato, tem que passar dos dois lados, tá bom? Ó, passei aqui na minha janelinha, na parte de dentro, tá vendo que bagunça? É bem assim mesmo. Agora, nós vamos passar aqui no zíper, bem na pontinha, porque eu não quero que apareça do outro lado, tá bom? Passei cola aqui e aqui. Agora, eu vou colocar na parte interna da janelinha, bem aqui, ó. Ó, bem em cima da minha janelinha. Assim. Ó, e vai ficar assim. A gente ajeita do outro lado. Deixa eu arrumar aqui direitinho pra eu te mostrar como vai ficar. E vai ficar assim. Eu vou passar cola do outro lado, na janelinha, na parte de dentro, e agora eu passei no zíper virado pra frente, tá? Eu ponho na frente do zíper e colo pra ficar desse jeitinho aqui, ó. O zíper virado pra frente da janelinha. Essas marcações aqui foi que eu tinha feito antes, pra que vocês possam ver melhor, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu material de forro do meu bolsinho. Olha aqui, eu vou passar cola nessa parte de cima e nessa parte de baixo do meu zíper, tá? Na parte de cima e na parte de baixo do meu zíper.
Vou pegar o pedacinho de forro, tá? De 30 por 20 e vou pôr aqui, ó. Bem aqui em cima. Ó, um em cima. Posso colocar até um alfinetezinho aqui, porque é material de forro, tá? Não tem problema. Ó, coloquei na parte de cima e eu passei cola agora na parte de baixo do zíper. E vou passar assim. Já já eu mostro pra você, se você não estiver conseguindo ver daí. Ó, e vai ficar assim, ó. Eu vou pôr na parte de cima do zíper, vou prender com o alfinete, passei a cola pra fixar melhor. E na parte de baixo do zíper, vai ficar exatamente assim, ó. Ó, é por causa do meu ventilador, não tá deixando você ver direito, tá vendo, ó? A base do meu material vai ficar bem aqui, ó, em cima do zíper. Ele vai ficar assim, ó, com um vãozinho no meio. Tá vendo, ó? Agora, eu vou passar uma costura na parte de baixo, ó, aqui todinha na parte de baixo, com pontos pequenos, na minha máquina industrial mesmo. Eu vou colocar no 1,5, porque meus pontos são grandes. Eu vou passar uma costura de um pé de máquina só na parte de baixo. Vou passar na parte de baixo e vou mostrar pra você. Ajeito o meu zíper, tá? Pela parte de baixo aqui de fora. Porque eu não quero que fique marcado. Agora eu abro o meu zíper pro outro canto, pra não sair do lugar. Dou um retrocesso, tiro da máquina. Vou mostrar pra você como vai ficar. Ó, costurei aqui, na parte de baixo. Agora eu vou virar meu bolsinho pra cá e vou costurar aqui, aqui e aqui, tá? Ó, aqui, aqui e aqui, tá bom? Agora eu vou passar as 3 costurinhas. Na parte de trás. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, pela frente, tá? Eu passei pela parte de trás, aqui. Aí agora eu vou passar aqui. Só que vocês usem a linha da mesma cor que o material, tá? Eu tô fazendo com uma linha diferente pra vocês conseguirem visualizar melhor. Ó, agora eu passo uma costura. Não preciso dar retrocesso, tá? Porque depois eu vou virar e vou amarrar a linha. Tiro o meu alfinete, tá? Pra não ter perigo de passar por cima do cursor, nem por cima do meu zíper. E agora eu vou fazer um pezinho de máquina aqui. Puxo o meu cursor. Puxo o meu cursor pro outro lado e vou continuar. Só um retrocesso pequenininho. Como eu passei a linha meia que as escuras do outro lado, eu vou retirar as linhas que sobraram aqui, tá? Ó, vai ficar assim o bolsinho, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar assim meu bolsinho embutido. Eu vou ajeitar as linhas aqui. Porque eu quero que a frente do meu bolsinho também fique bonitinho. A linha deu uma dobradinha aqui, deu uma enroscadinha aqui, eu vou ajeitar e já volto pra mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, e vou fazer isso também do meu outro lado. Meu ventilador atrapalha um pouquinho, ó, 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Vou pegar o meu zíper com o dentinho virado pra cima e vou colocar em cima dessa marcação, ó. O meu zíper tá aqui, eu vou pôr ele bem aqui em cima da marcação dos 2 centímetros. E vou clipar.
Quando eu chegar aqui nessa marcação, eu vou parar de costurar e vou descer, tá? Não quero que dobre, eu quero descer. Eu só paro de costurar até aqui, tá bom? E depois eu ponho a boca da minha bolsa. Então, eu vou costurar e vou mostrar pra você. Em cima dos 2 centímetros que você marcou, tá bom? Bem direitinho. Dou um retrocesso pequenininho bem aqui em cima do meu zíper. E agora eu faço com pé de máquina. Quando eu chegar na outra marcação de 2 centímetros, eu paro de costurar. Olho aqui, vai parar bem aqui. Eu paro de costurar. Porque essa aqui é uma costurinha de segurança, tá? Agora, nós vamos pegar a boca da bolsa e vamos colocar aqui em cima. Ó. Coloquei o meu zíper virado pra cima, tá vendo? Agora, eu vou pegar a boca da minha bolsa e vou começar a costura desde o início. Ó, aqui tá meu zíper desde o início. Daqui até o final. Vou clipar. Quando eu chegar aqui na marcação de 2 centímetros, eu vou descer esse zíper e vou costurar a boca da minha bolsa até o final, mas o zíper não, tá? Aonde tá os 2 centímetros, eu quero que você pare para poder dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar a boca da nossa bolsa. Um pezinho de máquina, não precisa mais ser uma costura de segurança, agora é um pezinho de máquina certinho. Coloca, faz um retrocesso e coloca a boca da sua bolsa. Marca direitinho o pezinho de máquina, pra na hora que você for fazer o acabamento não ficar torto, tá? Quando chegar nos 2 centímetros, você para. Ó, cheguei nos 2 centímetros, eu vou pegar e vou deitar o meu zíper e vou continuar a minha costura. Ó, cheguei aqui no final, tá vendo? Eu não fui com o zíper até o final, ó. Ele vai ficar só costurado no meu forro e no meu material sintético. Agora, eu vou virar assim, ó, e vou passar uma costura com meio pezinho de máquina bem aqui, pra fazer o acabamento. Isso, vamos rebater a costura. Com cuidado, tá? Tem um acabamentozinho aqui, então a gente tem que tomar um cuidadozinho. Vamos rebater a costura. Arruma direitinho. Ó, e vai ficar assim, tá vendo? Agora, nós vamos fazer exatamente isso do outro. Agora, nós vamos destacar o zíper e vamos colocar o dentinho virado pra cima e vamos passar uma costurinha de segurança de novo, tá? Ó, a gente clipa toda a volta. Quando chegar aqui, a gente não costura, tá? Ó, uma costurinha de segurança bem aqui. Bem direitinho. Aonde tá os 2 centímetros, você não costura, tá, meu amor? Ó, uma costurinha de segurança. Que as visitas vêm, nem sabe que a gente tá gravando, né? Vamos ter visita, então. Pra ficar mais fácil, tá bom? A gente vai fazer separado. Agora, a gente pega o outro lado da boca da bolsa e coloca aqui em cima, ó. Só que não costura o outro lado, tá bom? Pronto, costurei aqui os meus 2 lados do forro, a minha frente e minhas costas. Agora, eu vou colocar um sobre o outro, com cuidado aqui, ó, na costura. Eu preciso encontrar costura com costura, daqui
com a costura daqui. Assim. E vou clipar desse lado, vou fazer a mesma coisa, cuidando para que não pegue o zíper. Levanta o zíper assim pra cima e coloca assim, um sobre o outro, com cuidado na costura, para que fique bem certinho, para que fique na mesma direção na hora da costura, tá? Assim. Agora, nós vamos passar uma costura, primeiro aqui nessa lateral, depois na outra lateral e por último no fundo, tá bom? Então, vamos lá. Diminui um pouco o ponto da máquina pra ficar menor. Dá uma olhadinha, ver se a costura tá correta e vamos embora. Dá um retrocessozinho aqui na costura. Alinha aqui o forro na parte de baixo e vamos dar continuidade. Terminei um lado. Desse lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar a parte da base da boca da bolsa, vou pegar mais uns 3 dedinhos, vou deixar mais 5 dedinhos assim com a mão fechada e vou costurar o restante. Pra quê? Porque eu quero desvirar a minha bolsa por essa abertura que eu vou estar deixando aqui. Eu poderia fazer embaixo também, mas às vezes a costura aparece. Pode fazer? Pode. Mas assim a costura não fica muito visível, tá? Assim fica mais escondidinho, fica mais embutidinho o nosso ponto. Ó, costura um pouquinho, dou um retrocesso, tá? Não posso esquecer, porque senão quando eu for desvirar a bolsa, vai abrir. Dou um espaçozinho, ó, dou um espaço e continuo a minha costura. Pra que a lateral fique aberta pra eu desvirar a bolsa, tá bom? Ó, costurei. Sempre lembrando de cortar a linha, queimar, tá? Aqui a gente faz tudo mais rapidinho. Vamos lá, agora fazer a parte de baixo. Faço uma costura aberta. A gente pega o gabaritinho de 4 centímetros, risca aqui, tá? Não precisa ser muito retinho, muito perfeitinho, porque essa parte vai ficar escondida. Deixa eu ver onde tá meu lápis. Essa parte vai ficar pra dentro escondida, não vai dar pra ver, então não precisa ficar perfeitinho. Mas você coloca o gabaritinho, que é pra você saber mais ou menos a que altura você vai costurar. Ó, aí você abre assim, ó. Como o forro é um pouquinho transparente, dá pra eu ver onde tá a risca. Então, eu vou lá e costuro e faço a minha caixinha de leite. Retrocesso na costura. É sempre bom dar um retrocessozinho aqui na costura, tá bom? Vamos fazer o outro lado. A gente já sabe a direção da nossa costura, porque a gente fez um ladinho. Um retrocessozinho na costura. Isso. Agora, nós vamos vestir a nossa bolsa. Pra gente poder tá pegando o outro lado, unir as duas partes, o forro e a bolsa. A gente limpa tudo, pra não atrapalhar, limpa tudo, tira toda a bagunça, deixar os clipezinhos aqui no lugar à mão, onde eu possa estar usando. Agora eu vou vestir a minha bolsa. Eu gosto de vestir a bolsa pela parte de fora, por quê? A parte de dentro é a parte que estica, então eu prefiro que o meu forro fique com a parte na hora de vestir. Tem gente que desvira assim e veste, eu prefiro assim, porque quando eu for desvirar o meu forro, vai ficar mais fácil pra mim, tá? Mas depois a gente vai desvirar de novo, tá bom? A gente põe a alça pra dentro, assim, pra baixo. A alça assim, e a gente alinha aqui. Pega o meio da nossa costura, com o meio dessa costura a gente abre,
tá? Assim, ó, pra não ficar grosso na hora de passar. Se a sua máquina for uma máquina potente, até passa, mas fica grosso aqui, ó. O ideal é você alinhar, tá vendo? Assim, ó. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente abre a costura aqui. Aqui precisa dar uma refiladinha. A gente refila, tá? Que a gente quer que fique bem retinho, tudo certinho. E a gente abre a costura desse lado também. Abre a costura desse lado. E põe um clipezinho bem no meio, para as costuras se encontrarem, tá? Ó, eu quero que as costuras se encontrem. Eu não achei o meio da minha bolsa, mas o certo é achar o meio, tá? Então, a gente vai achar o meio aqui. A gente vai tirar por aqui mesmo. Vamos ver se dá. Se não vai ter problema. Vou tirar, tá? É melhor. Gosto de fazer as coisas certinho. Na dúvida, refaça, tá? Não deixa nada em dúvida. Acha o meio, porque através dos meios da bolsa, você vai ter a certeza de que vai estar tudo no seu devido lugar, tá? O meu bolso tem que ficar junto com o meu bolso das costas, tá? Assim. Te veste de novo e coloca. Põe o zíper pra baixo, pra gente não costurar o zíper. E a gente encontra as costuras, ó, bem uma na outra. Assim. Gente, como é que tá aí na cidade de vocês, hein? Tá calor, o tempo tá médio, porque aqui no Guarujá tá um calor terrível. Terrível. Ó, a gente abre a costura. Abre a costura e coloca o clipe. Agora a gente vai ajeitar o restante. Vai colocar aqui, ó, o pique sobre pique, assim. Também vai clipar. Por quê? Pra gente distribuir essa costura, tá bom? Ó, pique com pique, as laterais com as laterais, a costura tudo alinhado, tá bom? Agora a gente vai costurar. Cuidado com a nossa alça e com o nosso zíper, tá bom? Pra que o zíper não fique... Vamos diminuir o ponto da máquina, eu coloquei aqui no 2, tá? Porque os pontos da minha máquina são grandes, mas se você ver que o seu ponto 2 fica muito apertado, você coloca no 3,5, tá? E para os pontos mais largos, você aumenta a sua máquina, não sei qual a numeração que a sua vai. Tem máquina que vai até o 7, o 8. A doméstica eu acho que vai até o 5, né? Eu não tenho muita certeza. A minha vai até 3,5 só. O tamanho do meu ponto. A minha, os pontos não são muito grandes. Que depende muito de qual a finalidade que você compra a sua máquina, tá? Quando você for comprar a sua máquina, você fala o que você quer costurar com ela. Que aquele técnico que fica lá à disposição na loja de máquina, ele vai te explicar. Por isso que o ideal é você comprar sempre numa loja especializada. Eu vou arrumar aqui que a minha agulha escapou a minha linha, para adiantar aqui o negócio. Você compra a sua máquina num lugar especializado de máquina, que aí você fala o que você quer costurar com a sua máquina e o especialista vai te explicar. O vendedor, geralmente, eles fazem cursinhos e te explicam exatamente para que a tua máquina serve. A minha, quando eu comprei, era só para fazer roupinha pet, que eu tinha começado a fazer, ó. Isso aqui é porque a bobina tá com problemas, ó. Tem que tirar a linha da bobina e consertar, tá bom? Não deixa não, porque essas linhas de nylon, elas escapam. Então tem que arrumar, ó. Arruma direitinho, deixa a linha bem justinha, recoloca na bobina, tá? Arruma direitinho. Aí refaz essa costura, tá? Não deixa essa costura assim, porque ela vai abrir. Tá bom? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Deixa eu ver se tem linha aqui escapando. Ó, tá cheio de linha aqui embaixo. Eu vou abrir aqui. Voltando aqui a nossa costura. Ó, a linha da bobina tava dando problema, tá vendo? Ela soltou, aí aconteceu isso aqui, ó. Você não deixa assim porque não tá costurado, tá? Você refaz a costura, tá bom?
você refaz a costura, porque não tá costurado, ela tá solta, tá? Tava um emaranhado de linha. Ó, voltando aqui, eu vou tirar pra vocês verem. A linha da bobina, ela acabou se enroscando lá dentro e ficou assim, ó, cheio de emaranhado de linha, tá vendo? E essa linha, ela não tá costurando a tua bolsa, tá? Então, você faz o quê? Você põe lá na máquina de novo e refaz aonde tava, onde você tinha começado, tá bom? Porque não costurou. Senão, ela vai abrir, tá? Essas coisas acontecem e a gente tem que se atentar. Observa o barulho da máquina. Presta bastante atenção quando você tá costurando, pra você identificar um barulho diferente. Quando o som da máquina, quando ela tá normal, é um som, e quando tá um som, um barulhinho diferente, você sabe que alguma coisa saiu do lugar. Aí você vai identificar o que que é. Geralmente é a bobina, tá? Ou então a linha que arrebentou. Vamos continuar com a nossa costura, fechando a nossa boca da nossa bolsa. Tô falando de máquina, falei que a bolsa era uma máquina. É assim mesmo, a gente confunde as palavras. Vamos lá. Deixa eu ver se tá costurando direitinho, tá? Essa linha de nylon, essa de poliéster, elas escapam bastante. São muito boas, dá resistência à bolsa, traz beleza, tá? Pra bolsa. Mas acontece delas escaparem um pouquinho de vez em quando. Isso é normal, tá? É só a gente identificar o problema e resolver. E dar continuidade ao trabalho. O que não pode é desistir, não pode parar. Tem que sempre insistir e prosseguir. Ó, a gente arruma aqui a costura para as duas ficarem alinhadas, tá? Para não correr o risco da costura ficar desalinhada. Terminei aqui, do retrocesso, ó, corto a linha, tá cheio de linha emaranhado aqui, mas foi por causa da minha linha da bobina, mas não tem problema, ela não vai dar pra aparecer nada, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar a nossa bolsa, assim. A gente faz isso, ó, deixa a bolsa assim, nós vamos lá pela abertura que nós fizemos aqui na lateral, e nós vamos puxar a nossa bolsa por aqui, por essa abertura. Com calma, tá? Porque o forro, principalmente esse meu, ele é de nylon, que eu gosto muito de forro de nylon. Ele, se você forçar muito, ele rasga. Eu até escutei um barulhinho de crack aqui. Tem que prestar bastante atenção. Devagarzinho. Eu costumo fazer devagar essa parte, tá? Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido para o vídeo não alongar. Vamos desvirar a nossa bolsa. Assim, ó. Coloca tudo pra dentro. Tudo pra dentro. Agora, o que nós vamos fazer? Tirar essa linha aqui, que foi da bobina que estourou aquela hora, a linha. Um pedacinho. Ó, nós vamos alinhar aqui, ó. Só que a nossa intenção é deixar o rosê pra fora. Então, a gente não vai deixar assim retinho. Nós vamos deixar meio puxadinho assim, ó. Que é pro rosê aparecer, tá bom? E nós vamos clipar. A intenção é ficar com um detalhe. A boca da bolsa virar um detalhe. Ó. Deixar o rosê aparecer um pouquinho. Tá vendo, ó? Vai ficar assim. Deixa eu achar meus clipezinhos, tá tudo perdido. Aí, conforme você for costurando a sua bolsa, você vai arrumando pro seu rosê ficar no lugar que você quer. Mas não muito, pra não ficar torto, porque um lado tem que ficar exatamente como o outro. Como a nossa costura de cima, geralmente é mais bonita do que a de dentro, a gente desvira assim, ó. Tá? A gente desvira assim, porque a máquina doméstica, a gente tira, né, aquele bracinho e dá pra poder costurar de uma forma diferente. Mas a máquina reta, ela não tem isso, tá? Eu vou pegar aqui no meio da minha costura e vou colocar a minha agulha bem no meio da minha costura. E vou pegar meio pezinho de máquina
E vou começar, eu vou colocar meu ponto por 3,5, porque fiz todos os detalhes da minha bolsa em 3,5. Então, vamos lá. Não dá retrocesso, tá? Como é acabamento, a gente vai virar a linha e vai amarrar e queimar, tá bom? Pode fazer retrocesso sim, mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Se você tá iniciando, o ideal é você seguir essa dica, tá? Agora, se você já tiver acostumado, já sabe fazer esse tipo de trabalho, você pode dar um retrocessozinho sem problema. Ó, vai devagarzinho, tá? Porque como tá bem na pontinha, pode sair do lugar. E a intenção é que o rosa, o tecido da cor diferente que nós colocamos, apareça um pouquinho. Então, a gente faz bem devagarzinho. Sem pressa, tá? Eu sei que os vídeos ficam um pouquinho compridinhos, eu sei que meus vídeos são um pouquinho longos, mas eu gosto de deixar tudo bem explicadinho. Pra quando você for assistir o vídeo, você falar, ah, eu vou fazer, e você tiver alguma dúvida, você já tira a tua dúvida, sem precisar ficar voltando o vídeo toda hora. Ó, com cuidado, a gente tira um pouquinho rosa para que a gente possa ver. Não precisa ser muito, é só de forma que você visualize o rosa, tá? Que é pra ficar como se fosse um detalhe, uma faixinha de rosa em cima. Calma. A gente quer que o rosa da boca apareça, então a gente tem que fazer com calma. Estamos acabando já, chegando no final. Ó, você vai passar a costura um pouquinho da que você fez, tá? Pra não fazer o retrocesso. Aí você vai na mão, em cima da outra costura. Ó, 1, 2, e vai parar exatamente em cima da costura da lateral. Deixa eu mostrar pra você, ó. Eu dei dois pontinhos bem em cima da costura. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar minhas linhas, ó. Todas as linhas eu vou puxar, ó. Pra não ter que fazer o retrocesso, porque o retrocesso às vezes aqui na lateralzinha aparece, tá? Com auxílio de uma agulha, a gente puxa o elozinho aqui, ó. Deixa eu pegar minha agulha mais calibrosa. Ó, tem um elozinho bem aqui, ó. É nesse elozinho que você precisa puxar. Com cuidado pra ele não estourar, tá? Ó, viu? Não, ele voltou. Eu costurei em cima. Ele voltou. Ó, puxei o elo. Agora, eu vou dar um nozinho aqui em cima, assim, ó. Vou dar um nozinho. Bem aqui. Aqui eu não vou queimar, tá? Aqui não tem muita necessidade, não. Eu vou te ensinar a fazer uma outra coisa. Você vai colocar a sua mão aqui, ó, por dentro dessa costura que nós fizemos da lateral. Tá vendo? Enfiei minha mão aqui, ó, na costura que ficou faltando da lateral. Vou enfiar minha agulha bem aqui no último ponto. Vou enfiar todas essas linhas de sobra dentro do buraquinho da minha agulha. 2 a 0, 3 a 0 pro buraquinho, ó. Eu vou colocar tudo dentro da minha agulha, aqui dentro, todas as 4 partes, tá? Eu vou fazer aqui, que tá longe pra mim, eu não enxergo muito bem. Passei 2. Vou passar outra agora. Que aqui tá um pouquinho escuro, viu? Bem escurinho mesmo. Dependendo do horário que a gente grava, fica escuro. Ó, coloquei as 4 pontas dentro da minha agulha e vou puxar por aqui por dentro, ó. Ó, pronto, puxei. Agora, ó, o acabamento ficou certinho, tá vendo, ó? Não tem queimado, não tem linha pra fora. Vou desvirar, assim. Se eu quiser, eu posso já costurar aqui, tá? Mas eu gosto de olhar primeiro. Gosto de olhar pra ver se tá tudo certo.
Ó como ficou legal, ó, o acabamento aqui, ó. Tá vendo? A linha, a parte rosa aparecendo aqui exposta. Fica bem bacana, né? Agora a gente vai colocar o cursor, tá bom? Cursor, a gente ajeita aqui direitinho, ó, junta os dois zíperes e vamos colocar o cursor, assim. Vamos ver se ficou certinho. Agora nós vamos achar o tamanho que a gente deseja. Eu gosto de deixar só 2 dedinhos pra fora, tá? Então aí a gente corta, depois os 2 dedinhos. Ó, a gente corta. A gente queima, tá? Que quando a gente queima, a gente ajuda a selar o nosso zíper aqui, ó. E posicionar ele do tamanho que a gente quer, que ele gruda aqui, tá? Ó, vai ficar assim. Aquele pedacinho que nós fizemos lá no início, de 3 centímetros por 6 centímetros, nós vamos passar cola nele e vamos virar metade pra cá, ó. Vai ficar meio centímetro. Eu não colei 1 centímetro de vez, eu dividi o meio um centímetro por meio centímetro, ó. Eu encontro o meu material no meu risquinho de 1 centímetro. Vai ficar assim, bem fininho, meio centímetro, tá? Bem pequenininho mesmo. Ó. Nós vamos pegar esse zíper e nós vamos fazer isso aqui. Tá bom? Pode fazer num centímetro também, eu acho que dá. Deixa eu ver. Ficar menorzinho, né? Isso. Eu acho que dá. Vamos ver se dá. Senão a gente volta lá. Dá sim. Aí a gente vai passar uma costura aqui, aqui e aqui. Não passa aqui, vai começar aqui, aqui e aqui. Ó. Nós vamos começar a nossa costura aqui, vamos vir pra cá e depois vir pra cá, tá bom? Com cuidado. Vamos então começar a nossa costura. Nós vamos costurar primeiro a lateral, meio pezinho de máquina, tá? Meio pezinho de máquina, que é bonitinha a costura de acabamento, bem fininha. Eu gosto assim. Se você gostar mais grossinho, você pode fazer também com pezinho de máquina, tá? Dá um retrocessozinho até chegar ao final. Ajeita, tá? Isso. Dá uma olhadinha. Isso. Agora você vira. Ó, vira, põe a bolsa, enfia a bolsa por lá. E você passa uma costura por cima. Olha pra ver o final, tá? E depois você vira de novo e vem até aqui o final. Dá um retrocessozinho. Também a mesma coisa, tá? A gente puxa a linha, ó. Vai ficar assim, tá? A gente puxa a linha, ó. Todas as linhas pra cá. A gente puxa. Se não vier a linha sozinha, é porque o retrocesso foi bom, tá? Mas é bom pra dar o acabamento aqui, senão você vai ficar com 2 nozinhos de cada lado. Então, a gente passa a linha por um lado só. Ó, eu passo pra cá, ó, essa daqui também, eu passo pra cá. Dei a gafe aqui de dar uma lambidinha. Mania de costureira, de lamber tudo. Ó. Passei, tá vendo, ó? Passei pra cá, tá? As 4 pontas. Eu vou dar um nozinho aqui. Um nozinho aqui. Vou pegar minha agulha, vou enfiar por aqui, ó. Vou sair aqui na lateral, ó. Bem aqui na lateral, tá vendo, ó? Ó, bem na lateral.
dos dois lados, tá? Você corta um pouquinho a linha pra não ficar, pra linha ficar retinha. A minha tesoura tá meio cega. Aí separa os fios. Achei essa daqui, ó. Aí você enfia aqui. Isso é pra dar o acabamento, tá? Se você tiver aqueles terminal de metal, fica perfeito também, ó. Puxo pra cá, tá vendo, ó? Eu escondo minha linha, faço a mesma coisa do outro lado. Ó, eu ponho dentro. Deixa eu cortar aqui com a tesoura que não tá cega, que a outra cega acaba tirando do lugar. Ó, enfio aqui dentro. Lembrando pra vocês que todas as medidas, tá? Eu vou estar deixando lá no meu grupo do Facebook. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Não se preocupe com nenhuma medida. E se você tiver alguma dúvida, você fala comigo, deixa lá o seu recadinho lá no grupo, que eu vou estar respondendo pra você, tá bom? Ó. Passei a minha linha pra cá e passei pra cá, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Puxar um pouquinho e vou cortar, porque quando eu corto, eu puxo e corto, a linha entra. Ó, dou uma puxadinha, com cuidado para não pegar o teu material. Aí você vai pegar uma tesoura e vai colocar isso pra dentro, tá? E assim vai ficar forte, não se preocupe que não vai cair. Eu gosto de usar também aquela Tec Bond, gosto muito mesmo. Ó, agora eu vou costurar a minha lateral, tá? Puxa aqui um pouquinho, ajeita aqui, ó. Não dá pra ver, mas você sabe que tá lá, então você costura direitinho, tá? A pessoa que for usar a bolsa, ela não vai ver essa costura, porque ela tá na lateral. E a lateral fica escondidinha, tá? Então, não se preocupe. Mas sempre usa uma linha da cor, tá? Aqui eu não tô trocando de linha, é pra ganhar tempo. Pra não ficar um vídeo muito longo. Mas tudo que você for fazer, usa a cor de acordo com o material que você tá usando. Se você for usar um tricoline ou um cetim dublado, um TNT dublado com cetim, sabe? Sempre procura usar a mesma cor, tá bom? Vamos limpar tudo. Daqui a pouco eu volto pra estar mostrando pra vocês. Bom, minha linda, essa é a nossa peça pronta. Olha que graça, olha a riqueza dos detalhes, tá vendo? Uma bolsinha bem simples, mas cheia de detalhes. Olha só nosso porta-celular. Olha a parte de dentro, ó, como fica legal. Dando um contraste com a parte de fora. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Você pode também estar ativando o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, todas as medidas bem certinho. Vou deixar também lá no meu grupo do Facebook, tá bom? O vídeo com a descrição, tudo certinho. Se você tiver alguma dúvida, você deixa lá os seus comentários, tá bom? Que eu vou amar te responder cada uma das perguntas que você tiver, tá bom? Se você fizer essa peça, você tira uma foto e coloca lá no grupo para eu poder estar vendo o que você fez. Eu vou amar ver a sua peça lá, tá bom? A palavra de hoje está no livro de Apocalipse 2:10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. E um beijo da Ju.